Olá, meu nome é Priscila, sou professora da Rede Estadual de Ensino do Estado de Rondônia e eu venho falar um pouquinho para vocês sobre a taxonomia revisada de Bloom. As taxonomias, elas estão vindo assim em alta, né, se falando muito a respeito delas, principalmente na questão da Base Nacional Comum Curricular, né, que ela foi muito utilizada nesse contexto, nessa elaboração da nova base nacional. Então, aí nós temos o uso da taxonomia revisada de Bloom no planejamento das avaliações escolares na área de ciência da natureza. Quem foi Bloom? Benjamin Bloom, ele foi um estudioso da área educacional dos Estados Unidos, assim como outros pesquisadores. Ele analisava os currículos das escolas, assim como as avaliações. E eles decidiram sentar né, entre esse grupo e formular uma taxonomia em que padronizasse todo esse contexto na hora das análises. Então, eles escreveram livros, né, e ao qual se referia ao lado afetivo, ao lado psicomotor, nos contextos que são avaliados, mas principalmente na questão cognitiva. Na escola, né, nossas avaliações, ela afere principalmente a questão cognitiva. Então, visando esse contexto da taxonomia na categoria, na dimensão do cognitivo, é o que eu vou abordar hoje para vocês. No início, a taxonomia, ela vem numa escala, né, que essa imagem é a mais conhecida, traz ali no artigo de Ferraz e Bellotti, de 2019, e essa taxonomia, ela traz assim, do mais simples, tá, numa categoria onde você tem aí o mais simples e vai até o mais complexo. Então, aí você tem o conhecimento, a compreensão, a aplicação, a análise, a síntese e a avaliação, a última categoria, num sentido mais amplo, em questão do domínio cognitivo, no qual era analisada e as questões e o currículo dos estudantes, né, das escolas americanas. Discípulos do Bloom, Anderson e Kratou, em 2001, sentiram a necessidade de fazer o quê? Revisar essa taxonomia. Então, ao revisar essa taxonomia, a partir de um processo em que eles notaram, né, e sentiram a necessidade de haver sobreposição. Notaram que havia algumas categorias que poderia ocorrer sobreposição. Então, eles reformularam essa taxonomia e a chamou de taxonomia revisada de Bloom, né, na questão do cognitivo, no domínio cognitivo. Quais foram as principais mudanças que ocorreram? Primeiro, aquela primeira categoria, que era de conhecimento, né,
ela passou, então, a ser uma dimensão, ela ganhou um status de dimensão. Houve também mudança na questão aqui do avaliar e do criar. O criar, então, é a última categoria que é analisada, porque precisa-se que o menino tenha compreendido todas essas etapas do processo do conhecimento, né, do processo cognitivo. E então ele primeiro precisa avaliar e depois criar. Antes, essas categorias elas estavam no substantivo, né, no qual indicava ali então ações, mas não conforme elas ocorriam, né? Agora não. Então essa dimensão do processo cognitivo, ela relaciona-se então a um processo em que o estudante, que ele é necessário que ele ocorra, né? Que tem que ter no aprendizado desse estudante. E isso vai de acordo com o verbo em ação. Então, esses verbos, eles passaram a ser verbos de ação. Então, é lembrar, é entender, é aplicar, analisar, avaliar e criar. Então, ela vai num sentido mais concreto e vai para um lado mais abstrato, tá? Então, o que ele precisa pensar, o que ele precisa que seja passado para ele, para que ele adquira sobre o conhecimento, sobre algum determinado conteúdo. E a dimensão do conhecimento leva que o estudante ele é um ator ativo de todo o processo. Então, como que ele vai assimilar esse conhecimento, como que o estudante deverá assimilar todo esse processo. Então, ela é dividida em 4 categorias, também do mais simples, do mais concreto, até o mais amplo, né? Uma dimensão aí aonde você tem uma categoria mais abstrata. Então, aqui você tem fatos, você tem o conceito, você tem as ações que eles precisam aplicar e o metacognitivo. Então, isso significa que ele já passou por tudo isso aqui, ele conseguiu concretizar esse processo, então ele consegue resolver. A questão todos os testes que os nossos estudantes passam em relação às avaliações externas, inclusive os que nós aplicamos, dificilmente a gente chega ao metacognitivo, principalmente na educação básica. O metacognitivo é necessário, ele é mais essas ações são mais requisitadas em ensino superior, né? Questões de múltipla escolha não chega a essa dimensão do metacognitivo e nem ao criar, tá? Então, questões de múltipla escolha você tem aí até um processo de avaliar, tá? Mas normalmente as questões que são cobradas no ensino, na educação básica, ela vem até aqui, ó. No máximo, que o estudante ele analise aquele contexto onde está sendo empregado o conhecimento, né? O conteúdo que se deseja que ele esteja sendo avaliado. Então, dentro dessa taxonomia, né, da TBR, a dimensão do conhecimento o fato, né, o factual, ele é composto por dados, com coisas assim, mas que sejam necessárias para a experiência deles. São datas, fatos, definições. Então, aí você tem aqui conceitos, né? Você tem ali a material de definição, né? Já é o conceito daquilo que é dado, ecologia, vamos supor, o conceito de ecologia, um conceito da área de física, de eletricidade, assim por diante. São explicações, são princípios. O procedimental, ele está relacionado a atividades. Como ele vai resolver essa situação. Se ele tem uma pergunta, ele precisa resolver um problema. Então, como que ele vai resolver isso, tá? Então, isso está mais relacionado. E o metacognitivo, de que forma que ele vai usar esse material concreto, esse conceito, essa aplicação dessas atividades para tomar uma decisão.
para ter um raciocínio, para ter uma crítica relacionada ao assunto, para solucionar um problema. Então, isso daqui é o metacognitivo. Já o processo da dimensão do cognitivo, ele também tem um grau de complexidade. Ele vai do mais simples até o mais complexo também. E nesse processo aqui, é de que contexto que o estudante está analisando. Então, aqui, você, professor, como que você quer que a sua questão seja? Ela é apenas de reconhecer? Ela é apenas de lembrar aquilo que uma data, um processo simples, né, que o estudante precisa? Entender, né, uma questão de entender. Você quer que ele utilize um conceito para responder um determinado assunto? Então, ele vai interpretar, ele vai explicar, ele vai classificar, resumir. Ou então, você, na hora da sua aplicação, na hora da sua atividade, você quer que ele utilize aqueles conceitos sobre um determinado assunto para executar aquela ação, para implementar aquele conceito para resolver o problema, para utilizar aquele conceito, aquela fórmula, aquele processo, ou então para construir. O analisar, o que ele vai ter? Ele vai ter opções onde ele vai conseguir diferenciar situações, onde você tem ali opções para que ele faça esse processo. Ele vai ter que organizar isso na cabecinha dele em relação aos conteúdos que você explicou e que você está cobrando ali. Então, é isso que você está analisando dentro desse contexto, se ele consegue fazer esse processo, se ele consegue diferenciar, se ele organiza, se ele compara, ou se ele consegue separar isso daí. Tá? O avaliar, ele vai julgar, criticar, né? Vai recomendar. Isso vai depender da forma como você colocou lá nas suas questões, tanto as opções e os distratores. E também na questão do criar. Né? A partir do momento que ele sabe lembrar, que ele vai lembrar do contexto, que ele vai entender a aplicação, vai utilizar esse contexto para interpretar fatos, vai aplicar ele, vai conseguir analisar, que ele vai avaliar, aí sim ele consegue, então, planejar ou gerar situações, ou produzir algo, ou inventar e até mesmo desenvolver algo que ele consiga resolver aquele problema. Então, já é um grau de complexidade maior. E dentro de todo esse contexto, o que nós temos? Os currículos nossos, eles são cobrados a partir de... são estruturados, na verdade, inclusive a Base Nacional Comum Curricular, em competências e habilidades. Então, o que vem a ser uma competência? Dentro do que nós colocamos aí no contexto da Base Nacional Comum e por Perrenot, é a forma como refere-se à mobilização desses recursos cognitivos. Então, como que eu vou cobrar, né? Vou planejar minhas questões, eu vou planejar a minha aula, né? Para que esses meninos, que eles consigam, né, fazer o uso desses recursos cognitivos que nós estamos passando para eles e utilizá-los aonde? Para resolver situações, problemas que são colocados aí. Situações que são esses? São contextos que é do dia a dia deles. É o uso de tecnologia, como que as mensagens chegam até nós, nos nossos celulares, como que as ondas, as informações passam de um para o outro, quais são os processos biológicos envolvidos. Então, essas são situações de contextos que nós temos aí. E a habilidade, ela é estruturada em um verbo. E esse verbo é em ação e está relacionado a uma tarefa cognitiva, tá? E essa tarefa cognitiva tem relação com o conteúdo e um contexto no qual você está explicando. A hora que você vai formular a sua prova, suas atividades, você tem esse processo aí, tá? Então, vamos colocar aqui um exemplo. É resolver situações, problemas, envolvendo a variação entre grandezas. Primeiro, o menino vai resolver. Você quer que ele resolva. Isso aqui é uma ação. Assim como
você também está usando aqui os verbos no gerúndio, né? O verbo no gerúndio, que faz com que ele consiga, né? Que você consiga saber ou discriminar de que forma que você vai utilizar. Então, vai situações, problemas, ok. Existem várias situações, mas o que é exatamente que está sendo envolvido nessas situações, problemas? Ele tem relação com variação entre grandezas. Tá? Então, esses verbos, tanto no verbo de ação como no verbo no gerúndio, está relacionado a um processo cognitivo. E situações, problemas e as variações entre grandezas têm relação com conteúdo. Então, está relacionado aí a uma dimensão do conhecimento. Tá? Eu trouxe aqui uma habilidade da matriz do Enem, que é a habilidade 1. Então, lá diz: reconhecer características ou propriedades dos fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. Então, é necessário, né, que, nesse caso, as questões elas estão relacionadas ao reconhecimento. Então, isso aqui é uma base baixa lá do processo cognitivo, né? Você está ali na segunda categoria, que é a dimensão do entender, né? A categoria do entender. É reconhecer características dos fenômenos ondulatórios, ou então dos fenômenos oscilatórios, ou reconhecer as propriedades. Ok, mas em que momento isso? Sempre relacionando a diversos usos, né, em diversos contextos. Então, isso é aquilo que está sendo utilizado no dia a dia deles, que está presente no cotidiano. Então, é importante que, ao perceber, ao colocarmos, descrever sucintamente isso daqui, no nosso planejamento das aulas, assim também como nas avaliações, é possível que a gente consiga que os nossos estudantes tenham melhores desempenhos nas nossas questões. Tá? Então, isso aqui, os verbos, relacionam-se ao processo cognitivo, né, dentro da taxonomia, fenômenos ondulatórios, oscilatórios e contextos, o uso deles em vários contextos, isso que está relacionado a situações, problemas, tem aí envolvimento da dimensão do conhecimento. Aqui eu trouxe questões do Enem, isso aqui foi do ano de 2016, tá? Essa é uma questão de biologia, que envolve aí a área de biologia. Então, as questões, elas apresentam um texto base, pode ser um texto descrito, explicando algo, pode ser um texto com uma tabela, ou um texto com então, ali, um gráfico, né? Isso o quê? Para você interpretar. Então, está pedindo que o estudante interprete, né? E é interessante também que esses estudantes tenham essa base e já tenham contato com esses tipos de questões desde o primeiro ano do ensino médio, né? Se possível, lá nos últimos anos do ensino fundamental, para que ele possa entender também e não ficar com medo da prova posteriormente, né? E aí você tem o enunciado que traz a ele e também as alternativas. Uma é a correta e as demais são os distratores, né? Que sempre tenha três que não tem nada a ver com o assunto e uma que é a resposta, uma que chega mais próxima, né, que possa vir aí a confundi-lo, e a questão, que é a alternativa correta. Então, o que nós temos aí? Do que se trata ela? Em questão de, analisando essa questão, quando se fala da dimensão do conhecimento, se fala a respeito de transpiração, que é um processo básico da planta. Então, eu estou explicando algo que é específico, dentro de um contexto que são o reino das plantas, né? Então, isso aqui é um processo específico. E o que ele faz? Dentro desse processo cognitivo, ele busca com que o estudante apenas lembre como que ocorre a transpiração, somente isso. Então, olhando para aquele quadro, né, para aquela tabela ou quadro da taxonomia revisada de Bloom,
né, quando você vai fazer essa categorização, ele só pede para lembrar um fato, que é a respeito do próprio transpiração, como que ela ocorre. Ela é assim, sabe? Mais nada. Por que ela não é conceitual? Pelo seguinte, aqui o menino ele está explicando como que é o processo da transpiração. O menino ele tem que lembrar daquele processo que ele viu lá no ensino médio em ponto final. Agora, se fosse trazer algum outro contexto, explicando algo que envolve a transpiração, então ele vai ter que assimilar, ele vai ter que, além dele ter que lembrar sobre o processo de transpiração, ele vai ter que verificar em algum contexto onde ela está sendo abordada. Aí seria entender. Tá? A questão 61, também da mesma prova de 2016, traz aqui um contexto, né, um texto base, falando sobre um experimento que foi feito numa comunidade de animais, né, entre peixes e áreas de populações exóticas em áreas de costa, no litoral. Aí aqui traz os dados que foram feitos, né, das espécies exóticas, a área com tela e sem tela, e o que eles analisaram a questão da densidade da população de indivíduos, né? E aí vem o enunciado e as alternativas. Nesse contexto, né, o que nós temos aí? A dimensão do conhecimento, fala-se de uma questão de biologia, que envolve aí conteúdos de ecologia, principalmente na questão da população, né? Isso que está ali envolvido. Então, está envolvendo um conceito maior, porque eu não estou explicando, não estou querendo exatamente um ponto. Tem envolvimento aqui de peixes, de algas, de cracas, de várias outras espécies, de vários outros pontos dentro de um conteúdo maior. E aí eu tenho que dimensão do processo que está sendo envolvido? É o entender, porque o que acontece aí? O menino ele tem que lembrar, já lembrou como que é cada um, o que vem a ser esse contexto de dimensão, de densidade de indivíduos, o tamanho deles, as espécies, esse envolvimento. Então, ele vai ter que entender esse conceito dentro de um exemplo do que foi aplicado. Então, nesse caso, ela é uma dimensão de entender o conceito, tá? O processo cognitivo aqui está relacionado a entender um conceito. Essa questão já da área de física, também de 2016, fala sobre a geração de energia por Itaipu, aí fala a respeito dela, né? Esse aqui é o enunciado, aliás, esse aqui é o texto base, aqui é o enunciado, e aí aqui vem a resposta. Aí fala que o cálculo da potência, da altura da massa da água represada, aí dá os dados da gravidade, dá os dados da densidade. Simplesmente, o estudante, ele precisa, né, ele requer, dentro da dimensão do conhecimento, um conceito sobre eletricidade, do que foi, então ele tem que saber como que é essa eletricidade, e ele tem que fazer o uso do cálculo, lembrar, né, dessa fórmula, para fazer o cálculo. Então, aí nesse caso, ele é de aplicar, ele vai aplicar um conceito, então ele vai aplicar esse cálculo para fazer os dados ali, para alcançar aqueles dados. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, relacionados a cada um deles, porque a gente tem que lembrar que o Enem, ele não chega quase a analisar. É rara as questões que vêm de nível de analisar, mas sim ele vem aqui, ó, até essa terceira categoria aqui dentro da dimensão do processo cognitivo, tá? E normalmente são questões que envolvem física, chega aqui, e matemática também, tá? Bom, o que a pandemia nos levou? Né? Nos levou a fazer o uso de tecnologias e perdemos a qualidade em questões? Não, nós precisamos apenas adequá-las à nossa nova realidade. Então, nesse caso,
dentro dessas questões de avaliações, uma ferramenta que tanto o Google como também até mesmo a Microsoft utilizam são os formulários. Ambos facilitam muito a vida da gente, né? Então é o chamado Google Forms ou até mesmo formulário. Eles ficam arquivados no Drive, né, do Google ou então no Drive do próprio da Microsoft. Dá para a gente fazer inúmeras questões relacionadas a eles, mas em relação à avaliação escolar, nós podemos aqui utilizá-los para aplicação de avaliação, de testes, de questionário, enfim. Dá para fazer várias uso deles. É bem simples, tá? Quando você entra, né, para você entrar, você tem esses dados que são colocados aqui. Então, aqui em cima, antes, essa configuração ela vinha aqui nessa barra. O Google alterou, ela mudou e agora colocou aqui do lado as configurações. Aí você tem aqui o título do formulário, é onde você vai nomear, colocar um nome no arquivo e é onde você vai encontrá-lo dentro do seu Drive, é por aqui. O título do seu formulário, se você colocar aqui primeiro, automaticamente ele já muda para cá, para ser o nome do título, é automático. Essa descrição não é necessário. E esse aqui é o corpo da questão, tá? Isso aqui é o tipo de questão que a gente utiliza. Existem algumas formas que eu já vou mostrar para vocês, mas, no entanto, aconselho vocês a fazer o uso da múltipla escolha, porque é o tipo de questão que os meninos irão ser analisados lá no Enem e em outras provas, como SAEB e assim por diante. Aqui vem a pergunta, né? A pergunta que você vai colocar aqui. Se precisar de colocar alguma imagem, você clica aqui, eu já vou mostrar para vocês, e aqui vai dar as opções. Essa barrinha aqui é onde você configura, então você sempre vai configurá-la como obrigatória, né? Aqui também tem a barrinha que você pode alternar as alternativas, e essa daqui é onde você insere, você pode inserir dentro dele o sinalzinho de mais, retrata aí, adicionar mais uma questão, você pode adicionar um documento, um filme, uma imagem, e aqui fazer quebra de seção. A quebra de seção é muito útil para que você consiga aí separar na hora de montá-lo, tá? Essas aqui são os tipos de questões que eu falei para vocês. Resposta curta, quando você quer discursiva, parágrafo, resposta curta, né, discursiva, só que menor. Parágrafo, quando você quer ela maior, múltipla escolha e assim por diante. E aqui é aquele botãozinho que eu falei para você, é onde você acessa para fazer os dados. Eu vou mostrar aqui para vocês um formulário, tá? Então, quando você vai fazer para adicionar, então você vem aqui, ó, novo, vai lá no seu Drive, você vem aqui, formulários do Google, né? E aí você adiciona, vamos supor, aqui eu vou colocar como título, prova. Se eu clicar aqui em cima, tá vendo? Ó, ele já vai com o mesmo nome. Aqui eu adiciono o texto, eu tenho a opção de fazer o upload de arquivo, de imagem, para adicionar no próprio uma foto, né? Ou então uma imagem por o endereço eletrônico, ou então eu quero pesquisar no meu Google, né? De imagens. As opções, né? Aqui, como eu falei para vocês, a descrição, ir para a base e ordenar de forma aleatória. Então, quando você marca aqui de forma aleatória, essas opções você tem aqui você coloca um texto, outro texto e o que vai acontecer com elas? Elas vão, para o menino, elas serão alternadas. Então, como que é a configuração? Primeiro, eu tenho que criar um teste. A partir do momento que eu crio o teste, eu venho aqui imediatamente após o envio ou depois, quando caso você precisar recolher a manual.
você pode, a configuração dos participantes, né, que eles vejam as respostas, né, se imediatamente só ver as respostas erradas ou valores ou tudo. As questões, normalmente, os documentos do Estado, normalmente coloca que nós utilizamos questões que envolva mais o lado formativo. Então, o que a gente pode fazer? Isso aqui é imediatamente após o envio e, mediante as respostas dos meninos, você adicionar aqui, ó, um feedback nas respostas. As incorretas, você digita aqui, né, o motivo que levou ele a errar, né, qual seria. Você pode pegar aqui um link lá do YouTube e colocar aqui, para que ele ache a resposta, né, que leve ele à resposta, ou então um videozinho curto, de 3, 4, no máximo 5 minutos, sobre o contexto que você está explicando ali, né, por que ele errou. E aqui, os parabeniza, né, aqueles que acertaram. Por isso, você já faz o feedback já na hora com o menino. O formulário, você aqui pode configurá-lo em 10, valendo de 0 a 10 ou valendo de 0 a 100. Isso vai depender da configuração do seu Google Sala de Aula também. Né? Então, aqui, por exemplo, se a sua configuração é de 100, então aqui eu sugiro que você coloque 10. Se a sua configuração nota 10 por pontuação, então aqui você configura ele por valendo 1 ponto, tá? E uma coisa que é interessante, que está aí presente aí aqui, terminou, você coloca como concluído, são esses complementos do formulário, principalmente para os professores aí da área de química, de física e de matemática. Eu procurei, esse meu e-mail, ele é institucional, então aí ele tem aqui esse hipatia, tá? Mas eu fiz o teste e eu consegui também instalar ele nos complementos no Google, né, no Gmail não institucional. Esse hipatia é uma maravilha, tá? Você insere ele e aí, por exemplo, preciso trabalhar com fórmulas matemáticas, matrizes, né? Ou então frações. Ele traz todos os dados aqui, ó. Tudo, ó. Fração, 2/4. E como que eu faço aqui? Bom, você vai clicar, tá vendo aqui, ó, criar link, ele vai criar. Você vai copiar esse link e na hora que você vir aqui, tá vendo nas alternativas? Ele tem isso aqui, ó, adicionar imagem. Você vem e adiciona por URL. Ele gerou um código. Aí vem aqui, ó, inserir a imagem. E vai ficar assim, ficará assim. Digamos que aqui, o que eu sugiro a vocês, como um pulo do gato? Crie um novo formulário, tá? Para ir mais rápido, porque aí você acessa o Hipatia por aqui, tá? E você leva para o outro. Então, isso é um pulinho do gato que a gente normalmente aprende. Conforme vai desenvolvendo, você vai criando. Aí você vem, copia, faz o Ctrl+V. Aí você vem aqui. Insere. E assim vai indo sucessivamente, tá? Como que isso parece para o nosso estudante? Deixa eu terminar aqui de criar. Vou fazendo de forma aleatória, 5/8. Vou fazer de forma aleatória, viu, gente? Nada... Vou fazer só com 4 alternativas, só para vocês verem como que é.
porque isso facilita muito a vida dos professores de física, de química e de matemática. Aí você vem aqui de novo, 1/4. Aí você volta na sua prova, coloca aqui, insere. Acabou ficando repetido aqui, meio. Não, é que ele não colou. Eu não fiz isso. O erro foi meu. Eu não tinha feito o Ctrl+V lá. Esse aqui, deixa eu corrigir também. Vou colocar 1/3. Vem aqui, ó, criar. Quando a gente quer ser mais rápido que a máquina, dá nisso. Pronto. Como que essa questão irá aparecer? Então, quando você clica aqui em visualizar, para o estudante ele irá aparecer dessa forma. Aí ele vai clicar aqui, ou vai clicar nessa. A partir da base de cálculo que você vai ter ali, você consegue fazer esse processo. E aí você consegue visualizar como é a prova, como que essa prova, esse questionário vai aparecer para o meu estudante, tá? É assim que ocorre. Digamos aqui que a resposta correta é essa, né? Aí você conclui, ok. Eu vou mostrar aqui para vocês como é fácil os dados. Esse aqui já é os dados que ele gera, que o próprio formulário gera, né? Aí eu tenho os nomes. Aí, por exemplo, nessa prova que eu elaborei, consigo colocar imagem, ela é contextualizada, tem imagem que eles precisam analisar, né? Então, não tem um motivo para que a gente não consiga fazer o uso dele de forma coerente, ok? O que ele traz para nós? Traz para nós os dados, por exemplo, essa questão, né? Então, aí eu tenho de 22 que responderam, 15 acertaram a resposta. Então, foi 68,2% da prova. Essa aqui, 18 acertaram, 22 responderam, 18 acertaram. Então, aí você consegue ter uma análise daquilo que você aplicou. Qual foi aquela questão que não houve acerto nenhum, né? Então, aí dá para você ter uma ideia e retornar na sala de aula ou como você está dando aula e explicar esse processo para o menino, tá? Bom, sobre o formulário, é isso que eu tenho a passar para vocês. Qualquer dúvida, é só me procurar, né? Que eu estarei à disposição. Obrigada pela participação de vocês.